E em 2016, quando eu fazia a minha pós-graduação em liderança competitiva global em Georgetown, surge então uma ligação telefônica dizendo, olha, o Novo vai ter candidatos a vereador em Porto Alegre, tu não quer ser candidato? E eu prontamente respondi que não, nem a pau. Quando a gente vai vendo assim a tua forma, essa inquietude, né, que tu diz, eu nunca fui o nerd, mas eu sempre fui a pessoa de que quando algo me interessa eu vou a fundo. Eu confesso que, mais recentemente, o que mais tem me preocupado é sobre o equilíbrio entre o trabalho e a família, assim, sabe? Agora, sem dúvida alguma, algumas habilidades são fundamentais que a gente permaneça em permanente estado de atualização. Olá, olá! Estamos de novo com mais um episódio do Mentes que Conectam. Esse podcast que visa instigar as pessoas a pegarem as suas vidas na mão, cuidando dos aspectos da carreira, da trajetória profissional, cuidando da saúde e cuidando também das finanças. São aspectos que estão super interligados. Eu já aproveito aqui para agradecer a companhia. A gente tem recebido vários comentários, incentivos, porque seguir com um projeto assim é desafiador, dando conta das várias atividades que eu tenho, mas é muito bacana quando eu conto com a sua companhia. E esse projeto também, ele visa apoiar o Instituto Colo de Mãe. Lembrando que o Instituto Colo de Mãe, para quem não esteve aqui ainda, é um instituto que ele apoia famílias atípicas, já está na sua nova sede, já está com todo um projeto no sentido do diagnóstico das famílias atípicas, de poder realmente estar orientando aqueles pais, acompanhando no momento do diagnóstico e ajudando também nos aspectos terapêuticos, como fazer, sempre junto com a criança, junto com o adolescente e com a família. Então, fica o meu pedido para que vocês continuem apoiando, porque é um instituto que está se movendo com a iniciativa da Roberta e com realmente muito empenho, precisando do nosso apoio nessa causa tão importante. Vamos lá, então, hoje nós temos um momento, uma conversa muito legal. Uma das coisas, eu sempre digo isso, que eu me divirto fazendo, para mim sempre foi esse aspecto, quando as pessoas enquanto ficam falando que trabalho é sacrifício, para mim trabalho é uma parte da minha identidade, e é uma parte da minha identidade que me propicia com que eu me desenvolva, com que eu conheça gente, com que realmente assim que me abre muitas portas. E uma das coisas maravilhosas desse podcast é que eu estou conhecendo muita gente. E estou conhecendo pessoas que eu conhecia de longe, admirava de longe, e estou tendo essa oportunidade de conhecer de perto. Hoje nós vamos falar, fica aí a pergunta. Quando alguém te diz, nossa, tu tens habilidade política, isso para ti é um elogio ou é uma crítica? O que se tem de conhecimento sobre a formação da carreira política? E esse é o tema que nós vamos falar. E para isso, eu convidei aqui, eu vou fazer o ritual que eu sempre faço, de poder estar lendo uma mini bio, né, uma partezinha, assim, um resumo da história, e depois a gente vai passar a bola para que as pessoas possam conversar. O meu convidado de hoje é Felipe Camozzato, administrador, especialista em finanças pela URGS e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University, nos Estados Unidos. É marido da Teodora, pai da Catarina, que é muito fofa, porque as redes têm isso de bom, a gente pode conhecer também vendo as pessoas, que têm 2 aninhos. Foi sócio-diretor de marketing e comercial em um grupo empresarial de serviços ambientais e ajudou na fundação do Partido Novo, no Rio Grande do Sul. Em 2016, elegeu-se vereador de Porto Alegre com 10.488 votos, sendo o 5º candidato mais votado da cidade. Já em 2020, se reelegeu como terceiro vereador mais votado de Porto Alegre, com 14.279 votos. Em 2022, foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual, com 39.517 votos, sendo 20.554 obtidos em Porto Alegre. É uma liderança em Porto Alegre. E a conversa aqui não passa, obviamente não tem como descolar, né, o posicionamento da pessoa, né, é o que a gente é, mas a conversa não passa por questões partidárias, mas por uma questão da formação,
né? Eu fiquei muito encantada e eu disse, "Bah, a admiração, ela é de longa data, mas te ouvindo numa entrevista, te ouvindo sobre a tua escolha de abrir mão de uma trajetória profissional para te dedicar, né, com toda a força, toda a garra que tu tens. Tem horas que eu digo, meu Deus, de onde que essas pessoas tiram energia? Olha que eu sou uma pessoa que eu tenho energia, tá? Mas eu olhando vocês, eu digo, meu Deus. Né? Para realmente essa escolha de uma vida dedicada à sociedade, dedicada a uma melhoria, dedicada a uma causa. Felipe, muito obrigada. Obrigada mesmo pela tua agenda. Obrigada pela tua disponibilidade em conversar pelo WhatsApp, trocar. Isso é coerência. Isso para mim é coerência. Né? Quando a pessoa está falando algo e ela vive aquilo que ela está dizendo. Então, obrigada pela tua gentileza. Sei que a tua agenda é corrida. E eu queria que tu pudesse contar um pouco dessa trajetória. Quem é esse cara que está aqui na minha frente? Bom, primeiro agradecer pelo convite, Jaqueline, é um prazer estar aqui contigo, participando desse episódio do Mentes que Conectam, né? Aliás, aqui, antes de começarmos a nossa conversa gravada, a gente já falou um pouquinho, né, fora do ar, e é uma conversa super bacana, super interessante, super leve, mas muito profunda ao mesmo tempo, né? Então, prazer estar aqui podendo dividir, né, humildemente aí a minha trajetória, um pouquinho daquilo que eu tenho feito, para que outras pessoas possam, né, oferecer suas críticas ou tirar algum aprendizado também para suas vidas. Eu acho que esse é um grande ponto. Eu acho que quando a gente consegue ouvir realmente com os ouvidos abertos, com a mente aberta, e a gente vê trajetórias de vida, porque eu acho que a gente vai... uma das formas que eu escolhi crescer na minha trajetória profissional foi vendo biografias, vendo o que as pessoas fazem. Eu acho que é uma forma tão inteligente, porque as pessoas vão compartilhando caminhos. Então, é quase como se a gente estivesse fazendo uma mentoria aqui, só que uma mentoria num formato diferente. Como é que foi essa tua trajetória? Né? Primeiro, tu é administrador. Como é que foi construir essa trajetória de estar num segmento empresarial e depois fazer essa migração? Olha, eu diria assim que tem um livro... muito interessante, mas profundo na estatística, que é o Andar do Bêbado, né? É do Leonard, não lembro agora o sobrenome, que é polonês, se não me engano, mas fala sobre aleatoriedade, né? E acho que meu caminhar ele é bastante aleatório nesse sentido, né? Porque quando eu era criança, meus pais sempre falam que uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar foi Varig. Eu era fissurado em avião. Adorava avião, queria ser piloto. Eu ia, meus finais de semana, meus pais me levavam no aeroporto e não no parque. Era muito curioso, assim, diferente. Ficava ali vendo os aviãozinhos. Para ver os aviões decolar. E aí, com 10 anos de idade, eu participei de uma oficina que, na época, a idade mínima para entrar era 12 anos de idade, mas era uma oficina no Aeroclube do Rio Grande do Sul, lá em Belém Novo, zona sul da cidade, para construir aeromodelos, aprender um pouquinho de aviação. E me aceitaram com 10 anos de idade, porque eu já sabia bastante com 10 anos, porque eu era muito curioso, gostava muito de buscar essas informações. Mas eu não virei piloto. Tu vê, com 17 anos eu cheguei a iniciar o curso de piloto privado, e quando eu estava em vias de tirar meu brevet, eu passei no vestibular, né, da administração da URGS. E aí, naquela ocasião, né, minha família... Eu sou nascido em Nova Bassano, no interior do estado, né, Serra Gaúcha, mas eu nunca morei em Nova Bassano, mas minha mãe nasceu lá, né, veio da roça, de uma família com 12 filhos, né, meu avô e minha avó são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar a vida toda, tiveram a formação inicial, mas trabalhavam, né, bem dizer, ali do milho, da vaca, da galinha, e era aquilo ali. E meu pai veio de Sananduva, também uma família muito humilde. Minha avó, o pai, né, o meu avô, abandonou a família com 5 filhos, então ele acabou sendo uma espécie de chefe de família emprestado aí, como um dos filhos mais velhos, enquanto a minha avó era vendedora de loja, né? Então, é muito desafiador, vieram para Porto Alegre, né, cresceram ali no bairro Glória. E no meio disso tudo, o que eu encontrei no meu seio familiar, nessa minha infância, foi uma mãe que fez o magistério, veio a Porto Alegre com seus 18, 20 anos, logo após o seu pai falecer, e fez magistério, virou professora do Estado,
especialmente para séries iniciais infantis, e meu pai, que fez contabilidade na URGS, mesmo diante de todas as dificuldades, conseguiu passar na Federal e sempre se dedicou muito para o estudo, a ponto de ir para uma monitoria na Contábeis da URGS, ser convidado por professores a trabalhar com escritórios de contabilidade, acabou entrando inicialmente numa vaga de emprego na então Bolsa de Valores de Porto Alegre, para depois passar num concurso do Banco Central. Então, assim, é uma trajetória incrível. Incrível. Né? Eu acho que eu sou pouco perto do que eles fizeram. Né? E aí, isso até me emociona um pouco, né? Porque sim, querido. quando a gente olha para trás, assim, a minha decisão, ela é aleatória, porém ela está muito embasada no exemplo que eu recebi de casa, sabe? A gente não olhar para nossa vida com certos limites do que a gente pode fazer ou não, ou do que a gente pode conquistar. E eu lembro que eu estava fazendo minha graduação em administração. Comecei a trabalhar com consultoria inicialmente, né? Coisa que tu bem entende, né, Jaque? Mas era empresa júnior, então a gente fazia consultoria para micro e pequenas empresas com assessoria de professores. E ainda na faculdade eu consegui ser aprovado para ir trabalhar em Bruxelas, na Bélgica. Durante 7 meses morei na Europa com tudo pago, não recebia salário, era um trabalho voluntário, porém minhas despesas de moradia, de alimentação estavam pagas, ou seja, eu era pago, né? Hoje em dia se fala tanto sobre, né? As explorações, o trabalhador, tudo mais. Não, eu sou daqueles de que, olha, existem oportunidades que valem tanto a pena para a tua formação, para a experiência que tu adquire, pelos atalhos que ela te proporciona em termos profissionais, que a remuneração não é financeira. Né? E eu sempre busquei essas oportunidades. Então, eu sempre fui de correr muito atrás. Eu, apesar de não ser aquilo que muitos jovens chamam de o jovem nerd, né? Eu não era o super estudioso CDF que tirava 10 em todas as matérias, não. Inclusive, no 3º ano do ensino médio, eu cheguei a pegar várias recuperações. Minha mãe duvidou que eu fosse passar no vestibular. E quando eu passei no vestibular da URGS, ela, né, meio que virou assim, tá, mas como é que tu fez isso, né? E a verdade é que eu sempre gostei muito de estudar e me aprofundar naquilo que me interessava efetivamente. E aí, na administração, eu comecei a virar rato de biblioteca, né? Eu fui aprofundando na área do marketing, na área da estratégia, do planejamento estratégico, da gestão empresarial mesmo, porque aquilo ali começou a me encantar, né? Os aspectos da liderança, da gestão da organização, de como é que você ganha eficiência na organização para ter mais lucratividade, como aquilo faz bem para toda a empresa, para aquele segmento que você pode inovar, você pode ser disruptivo. Nessa seara toda, eu acabei me participando também como voluntário na Junior Achievement, né? Então, participei da Junior Achievement. Primeiro tinha participado como aluno, mas depois como advisor, né? Ajudando outros jovens a encontrar esse caminho do empreendedorismo. Aliás, foi participando da Junior Achievement que eu escolhi o curso de administração. Quando eu falo sobre aleatoriedade, eu queria ser piloto de avião. Eu acabei fazendo administração na URGS. Por quê? Porque a administração tipicamente é o curso que quem faz vestibular não sabe o que quer fazer. Ela é tão abrangente que depois, no andar da graduação, tu vai escolhendo uma área que tu tem mais simpatia, afinidade. Né? Afinidade. E isso aconteceu comigo, efetivamente. Né? Eu iniciei meu curso sem saber exatamente o que eu estava fazendo ali. Né? Mas muito pela experiência da Junior Achievement. Pô, que coisa legal administrar uma empresa, né? Poder oferecer produto e tudo mais. E na administração, então, durante esse tempo de consultoria na empresa Júnior, eu comecei a despertar muito esse interesse em ser um resolvedor de problemas, em ter um olhar estratégico sobre os problemas e tomar de decisão. E rapidamente, quando eu estava em Bruxelas, então, fruto dessa espécie de bolsa que eu conquistei, eu trabalhava lá como uma espécie de consultor e auditor das confederações europeias de empresas juniores. Então, eu era embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, representava, na época, 135 empresas juniores que existiam no Brasil, face às cerca de 200 empresas juniores que existiam na Europa, porque empresa júnior é um conceito que surgiu na França em 67, como uma forma de ter uma experiência empresarial ou ter uma experiência prática do curso da graduação. Então, o aluno da administração podia começar a fazer consultoria em administração com auxílio de professores, para ele já aprender sobre aquilo que ele via em sala de aula. Como é que eu aplico aquelas ferramentas. A mesma coisa na engenharia, a mesma coisa na advocacia, depende do país por causa da regulação, né? Mas em várias outras áreas de conhecimento. Enfim, hoje a empresa júnior no Brasil é super arraigada, assim, né? O Brasil é o país no mundo que mais tem empresas júniores e os chamados empresários juniores, que são os jovens graduandos que participam. E eu estava lá, então, na condição de representante e
viajava para cada um dos países membros da União Europeia que participavam também de empresas juniores para ver como é que estava indo o desempenho daquelas empresas e oferecendo um pouquinho dessa troca de informações com relação ao Brasil, né? Então era uma espécie de consultor e auditor, porque eu também pegava as informações e checava se estava tendo, né, número de projetos, quantos alunos eram envolvidos, que faturamento se tinha, que tipo de clientes eram e tudo mais, para ver se as características dos projetos eram similares às brasileiras e por aí vai. Bom, enfim, nesse tempo que eu estava olhando sobre isso, sobre essa tomada de decisão, sobre como é que a gente resolve grandes problemas, como é que a gente olha de maneira estratégica para o que está à nossa volta, ali que eu despertei para a política, na verdade. Né? Até então, eu nunca tinha me interessado por política, não tenho familiar na política, não gostava de política, confesso, mas nós estávamos num momento, que era ali 2010, 2011, onde nós tivemos aquela corrida eleitoral da eleição no primeiro governo Dilma Rousseff, onde eu acompanhei mais de perto, especialmente os debates, os programas eleitorais, e do ponto de vista econômico, eu via que estava muito distante daquilo que eu tinha aprendido e que eu lia por voluntarismo meu, né? E aquilo me instigou, né? Poxa, a gente na empresa tenta se cercar de pessoas qualificadas, né? Fazer a remuneração com base em meritocracia e produtividade. A gente tenta estabelecer políticas de transparência da tomada de decisão. A gente tenta buscar indicadores de desempenho e metas para que a gente sempre possa ter aumento de produtividade, porque isso é bom para todo mundo. Assim a gente remunera melhor o funcionário. Assim a gente consegue ser mais bem-sucedido na empresa. Enfim, né? E aí eu olhava para a política econômica daquele então recém-eleito governo Dilma e não encontrava nada disso. Eu dizia, gente, tem um problema muito grande, porque se eu aprendi a gerir empresas e ser uma espécie de consultor dessas empresas, quem é que está fazendo consultoria para a gestão do Brasil? Quem é que está vendo esses problemas? E aí eu olhava para a política como estava posta e eu não enxergava essas respostas. Eu não via naqueles partidos que estavam lá a identidade partidária compromissada com essas respostas ou com fazer bons diagnósticos e pouquíssimas, para não dizer, né, praticamente nenhuma liderança política com qualidades intelectuais, competências, né, habilidades para fazer essas transformações. E aí que, em 2011, 2012, eu conheci o Partido Novo no Facebook. Pesquisando, né? Existe algum partido político que defende liberdade econômica, liberdade individual e tal? Aí eu vi numa coluna lá, na época, de um articulista, não vou lembrar agora de cabeça quem era, dizendo assim, tem uma iniciativa de alguns ex-empresários, pessoal de mercado financeiro, mais consultoria, para fundar um partido político no Brasil. Aí eu busquei na internet, vi lá no Facebook, Partido Novo, baixei o estatuto e fui ler. E aí eu falei, cara, isso aqui faz sentido para mim, né? Eu tinha lá meritocracia, qualidade, né, competência dos quadros, ter gente boa para que o resultado seja bom, né, ficha limpa, exigência mínima para participar e por aí vai e tal. Falei, isso aqui é interessante. Mas ficou meio reservadinho, assim, né? Voltei pro Brasil. Passei num processo seletivo na consultoria de São Paulo e naquela época foi talvez meu primeiro dilema de o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu já estava muito inspirado pelo aspecto de empreender, né, de ser um empreendedor, mas ao mesmo tempo eu já estava com um pouco dessa provocação de participar de alguma forma de um terceiro setor, né? E eu voltei e passei nesse processo de São Paulo, acabei não indo, porque não tinha projeto ainda para ser alocado. Disseram assim, espera 1 mês, 2 meses, assim que tiver um projeto fechado, a gente vai te chamar. Nesse 1, 2 meses, eu acabei virando estagiário de uma empresa recém-fundada de controle de praga. Na época, tratamento fitossanitário de embalagens de madeira, que basicamente pallet, caixa de madeira, quando vai para exportação ou é importado, tem que ter um tratamento da madeira para não levar nenhum tipo de praga da madeira para outros países. Enfim, e aí tinha contemporâneo meu de faculdade que tinha fundado essa empresa. Eu conhecia de vista, ele casualmente também tinha sido da empresa júnior da administração da URGS, mas em momentos distintos, né? E eu resolvi, então, aplicar para a vaga de estágio lá, porque eu pensei, olha, eu estava até agora trabalhando como voluntário em Bruxelas, né? Então, eu não tinha dinheiro, né? E meus pais não tinham dinheiro para pegar e, filho, vai lá, abre teu negócio, né? Ou ia ter que ir para o banco me endividar, ou ia ter que começar com algum tipo de empresa de capital social zero ou muito pouco disso, né? Porque eu não tinha nenhuma economia ali. Para não dizer nenhuma economia, eu já investia em bolsa de valores com valores mais módicos do meu estágio anterior, né? Porque eu tinha feito algumas consultorias meio como freelancer de consultoria de pesquisa e marketing, mas nada assim mais significativo. Mas enfim, aí nessa ocasião eu falei, bom, vou empreender com o dinheiro dos outros então. Vou entrar como estagiário aqui
e a empresa tinha 5 funcionários, recém tinha sido fundada, eu vou vivenciar toda a tomada de decisão de uma empresa nascente, onde eu tenho proximidade com o fundador, para aprender com os erros dele, para ajudar ele a errar menos e, eventualmente, tirar lições dali que eu possa levar para a minha empresa quando eu for abrir. E quando eu cheguei para fazer a entrevista, depois desse trajetória que eu já tinha feito, né, o Thiago Eschenberg, que é esse meu colega, esse meu amigo, né, sócio, falou assim, nossa, eu não esperava ter alguém tão qualificado, né, porque a gente queria alguém de semestres iniciais, eu já estava no final da faculdade, né, aplicando. Mas já que tu vieste com essa tua qualificação, eu vou te fazer uma proposta diferente. Então, tu começa como estagiário nosso, mas eu quero que no futuro tu seja sócio da empresa. Nossa. Né, para me ajudar a tomar as decisões. Sim, ele sabia quem estava na frente dele. Então, eu falei, pô, encontrei um lugar super legal para me desenvolver. Trabalhamos juntos, então, por cerca de 5, 6 anos ali. Essa empresa de 5 funcionários foi crescendo, chegamos a 14. Quando a gente estava com 14, 15 funcionários, a gente começou uma nova linha de serviços que eu lancei, de controle de pragas, né, dedetização, limpeza de caixas d'água, mais voltado para a indústria, que eram nossos clientes já. Até como uma forma de não fazer com que concorrentes nossos pegassem o nosso outro mercado de embalagens de madeira ali. E depois surgiu a ideia no majoritário de nós somos muito bons em gestão, os 2 administradores, mas a gente não é muito da área técnica desse setor. Nós precisamos de algum parceiro que saiba muito a parte técnica e já tem um portfólio de clientes grande. E aí ele chegou um dia e falou assim, e se a gente comprasse um concorrente? Nessa época eu devia ter, sei lá, 24 anos de idade, ele 26, né? 2 moleques ali. Mas ele sempre foi muito corajoso, assim, e muito determinado. Eu sempre admirei isso muito nele, assim. E ele disse, não, a gente pega dinheiro emprestado no banco aqui, a gente vê né, traz alguns sócios, não sei o que e tal, e vamos buscar. E começamos a buscar empresas no mercado e encontramos uma empresa que estava saindo de um processo sucessório, mas que passava por algumas dificuldades naquele momento que a gente poderia contribuir. E era uma empresa que tinha 30 anos de mercado. E nós adquirimos essa empresa e saltamos de 14 funcionários para quase 60 funcionários da noite por dia. E ali foi uma experiência incrível, né, empresarial e de liderança, porque, imagina, 2 jovens chegando numa empresa super tradicional, né, 30 anos. Tem 30 anos, está na sua 2ª geração, era o filho do fundador que estava administrando e que sairia do negócio, para falar para funcionários com 15 anos de casa que eles não iam mais trabalhar daquele jeito, né, que eles iam ter que mudar algumas coisas internamente, que a empresa tinha algumas dificuldades e fazer a transformação daquele negócio. Bom, conseguimos, depois de 2 a 3 anos, a empresa estava saneada, crescendo, já chegamos a ter quase 70 funcionários, 80 funcionários, algo assim. Lançamos outros tipos de produtos, né, serviços. Começamos uma nova empresa de energia renovável com biomassa de madeira, que aí eu capitaneei ela. E ali foi que eu realmente, então, abri a gaveta da política e entrei. Porque comecei um processo de licenciamento ambiental dessa empresa de biomassa de madeira. Fiquei 4 anos em processo de licenciamento. Tive inúmeras dificuldades de lidar com a política, com a burocracia. Teve troca de gestão na prefeitura desse município da região metropolitana, que a gente ia começar a nossa indústria ali. Isso fez com que eles perdessem parte dos processos. Então, assim, foi uma coisa que me indignou muito, porque a gente ia fazer uma coisa que é ambientalmente sustentável, geraria crédito de carbono, empregaria 30 pessoas, uma mão de obra qualificada, com uma tecnologia nova. Enfim, e a gente não conseguiu fazer em 4 anos de... né, burocracia e entraves. E é ali que eu falei, não é possível. Não é possível. Esse país nunca vai dar certo tratando quem empreende, quem trabalha, quem quer fazer a coisa certa desse jeito. E aí eu olhei para a política e falei, não vão ser esses partidos, essas pessoas que vão fazer essa transformação. E aí eu ajudei a fundar o Partido Novo no Rio Grande do Sul, junto com outros amigos. E em 2016, quando eu fazia a minha pós-graduação em liderança competitiva global em Georgetown, surge então uma ligação telefônica dizendo, olha, o Novo vai ter candidatos a vereador em Porto Alegre, tu não quer ser candidato? E eu prontamente respondi que não, nem a pau. Eu não queria ser político. Eu fiquei já dizendo nada. Tudo indicava para que sim, né? Falei, não, nem a pau. Eu tenho 70 funcionários lá, sou sócio do negócio, tem outros 3 sócios junto comigo, não tem como. Minha carreira é uma carreira executiva, né? Tô crescendo nessa carreira, agora que a empresa começou a dar certo, né? E aí eu fui conversar com um, fui conversar com outro, fui conversar com algumas pessoas que eram referências para mim, lideranças aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, empresariais, né, não políticas, mas empresariais ou sociais, assim, e que me inspiravam muito na minha trajetória. E o que eu ouvi deles foi que
né? Claro. O vereador, ele é o trainee da política. Então, vai, até para tu saber se tu vai gostar ou não, mas esse conjunto de aptidões e habilidades que tu tens estão em falta na política. Então, vai ser legal, vai ser uma experiência boa. E se der tudo errado, se tu não gostar, tu volta para a empresa e segue tua vida. E bom, né? Fui falar com meus pais sobre isso. Meus pais odiaram a ideia, né? Só imagina. Odiaram a ideia. A primeira reação foi péssima, né? Eu imagino, nunca tinha tido ninguém na família político, né? Minha mãe, né, ficou super né, revoltada, assim. Não, mas por que tu vai fazer isso com a tua vida, meu filho e tal, né? Poxa, tá indo tão bem na empresa. Meu pai também. Meu pai sempre, pela trajetória, né, de ter uma família que passou muitas dificuldades, ele sempre buscou muita estabilidade, sonhava que os filhos fossem fazer concurso público para ter estabilidade, porque para ele, estabilidade era qualidade de vida, né? Para quem nunca teve essa estabilidade na vida. E eu me sentia um pouco diferente. Assim, dado tudo que eles construíram, eu dizia assim, não, eu tenho que ousar muito mais do que eles ousaram, porque eu parto de uma base muito melhor do que eles partiram. Então, eu não posso me contentar em ser, né, não simplesmente um ousado, porque seria um insulto fazer, né? Passar em concurso é para poucas pessoas e é uma dificuldade. Então, tem que ser realmente muito preparado. Mas o que eu quero dizer é que eu achava que eu podia talvez liderar coisas muito maiores do que ficar numa função muito específica ali, que algum concurso, uma posição numa empresa me proporcionasse. Então, eu já pensava em empreender, queria ter o meu negócio, queria crescer o nosso grupo empresarial. Então, assim, tinha sonhos um pouco maiores. E com a fundação do Novo, eu pensava, nossa, eu acho que eu tenho condição de, com as minhas habilidades de administração, ser uma espécie de dirigente partidário, administrador, para ajudar a fazer com que bons políticos entrem na política. Só que eu nunca me enxerguei como político, porque eu sempre fui o administrador, especialista em finanças, né? Com experiência de gestão empresarial. Quando eu ouvi isso dessas outras lideranças, eu falei, tá, então eu vou ser candidato para ajudar a eleger alguém. E acabou que eu fui o quinto mais votado em Porto Alegre naquela primeira eleição, sem nunca ter disputado nada, né? Acho que foi um misto, né, de competência da campanha, mas especialmente de um momento que o Brasil vivia, 2016, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, de crise econômica muito profunda, de uma necessidade da sociedade por renovação, e o Partido Novo chegava, então, no circuito, e ainda era um jovem de 28 anos, né, com uma experiência já empresarial e com um currículo, né, diferente daquilo que tu geralmente vê na política. E aí eu fui muito bem votado. De lá para cá, então, me tornei uma liderança política. Tenho muitas saudades da vida empresarial, né? Gosto muito disso. Sou investidor, pessoa física, até hoje, né? Adoro fazer análise de investimentos, baixo planilha, é hobby fazer isso, sabe? Pra mim. Então, assim, eu tento fazer muito essa conexão, né, do setor produtivo com a vida pública, com as tomadas de decisões da gestão pública, porque eu tenho e convicção de que o que o Brasil precisa é de melhores políticos e gestores públicos para tomar as decisões. Eu não tenho a menor dúvida disso. E só fazendo um adendo, que tu disse que tu olhava os aviões e via, né, assim, o sonho de voar. E ouvindo a tua história, eu acho que tu voa. Talvez não né, no concreto, assim, mas tu voa. E é muito legal aqui, assim, eu tô vendo, olha que eu sou uma pessoa que eu tenho energia também, e fico assim, eu digo, meu Deus, a energia dele, eu chego a estar com calor aqui, né? De ver realmente a tua trajetória e quantas coisas importantes. Eu sou uma profissional de carreira. Então, quando eu fico te escutando, e isso é algo que as pessoas precisam se dar conta, né? Porque às vezes o olhar para a construção da carreira é um olhar ainda também muito quadrado. Então as pessoas ficam só em cima da hard skill, a formação, a faculdade. E o que eu tenho, esses dias até eu participei junto com o pessoal do IEE, ajudando eles a montar um evento que eles estão fazendo junto a escolas, da gente ajudar as crianças de periferia a entender que quando nós estamos falando de competências e habilidades, é algo que vem muito ao encontro do teu jeito de ser e da maneira como tu lida com as situações. Então, quando a gente vai vendo assim, a tua forma, essa inquietude, que tu diz, eu nunca fui o nerd, mas eu sempre fui a pessoa de que quando algo me interessa, eu vou a fundo. Então, são características e tu foi realmente construindo a experiência da Júnior. E que isso também, quem está nos escutando, o quanto que às vezes as pessoas dizem assim, eu não estou aprendendo nada, os cursos não me surpreendem. Não surpreendem, porque dá um pouco tu está vivendo só o teu caderno. Porque a vivência estudantil, ela é o conjunto das relações que tu vai construindo, a maneira como tu aproveita as experiências. Então, é isso, tu foi experimentando, eu estava vendo assim, e olha a tua liderança, né? Lá pelas tantas, tu vai e, um pouco em seguida, tu é representante do Brasil do movimento da Júnior. E, então, isso são competências que, por exemplo, quando eu estou fazendo seleção,
eu estou olhando para isso, para as pessoas. Eu estou olhando para o que as pessoas estão me dizendo. Eu fiz isso, eu fiz isso. Mas o comportamento dela. Então, a tua liderança salta aos olhos, né? Que coisa bacana realmente estar escutando isso. E a outra coisa que eu te escuto e que eu sempre... eu tenho uma máxima quando eu estou dando minhas palestras e fazendo... existe um conceito que é a natureza jurídica ou a natureza contábil de uma empresa. Microempresa, pequena empresa, grande empresa. Mas a gestão tem que ser grande, sempre. Sim. E aí, como eu já fiz muita seleção nessa vida, porque eu comecei minha carreira fazendo seleção, isso é algo que eu fico muito impressionada. Como que para ser vereador, alguém que representa, alguém que vai sentar numa cadeira pública, que vai estar administrando as contas públicas, alguém que vai estar dando conta de projetos públicos, como que não é avaliado o perfil dessas pessoas? Tem empresas que tu avalia, e aqui eu não estou fazendo nenhum demérito de vaga, mas tem empresas que nós avaliamos, a pessoa que vai estar na portaria, a pessoa que vai estar na limpeza, passam por um processo seletivo, e na carreira pública tu não tem esse crivo de poder entender assim, uma discussão, qual é o perfil? Sim. E onde vem essa confusão, né, de que se a pessoa tem boa conversa, se essa pessoa, seguido se diz, né, tu podia ser vereador, quando tu pega alguém que, o meu irmão é um cara que conhece a torcida do Flamengo, né? Agora eu fui fazer um trabalho em São Borja, quando eu vi, ele estava lá, já encontrou um, já encontrou outro, eu disse, meu Deus, como pode realmente ter essa capilaridade de relacionamento? E aí as pessoas olham assim, tu poderia ser vereador, porque conhece muita gente. Só que é que nem vendedor hoje. O vendedor antigo, basta ter bom papo. Hoje, o vendedor tem que ser um conhecedor daquilo que está fazendo. Sim. Porque a gente vive outros tempos, né? E eu fico muito impressionada como se banaliza essa atividade. Sim. Quando a gente vê realmente as pessoas com pouco preparo de formação, pouco preparo de realmente dessas competências do que exige uma carreira pública, né? E é por isso que eu acho que acaba-se muitas vezes fala-se tanto em precarização do trabalho, e me parece que esse é um cargo que tem aí, né, uma precarização, uma visão distorcida. Sim. E aí, eu te devolvendo a palavra, só um parênteses que tu estava falando. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu tenho pavor de ver o leite derramando. Eu fico nervosa. Eu fico assim, não, mas tem que ter uma solução, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de braços cruzados para o que está acontecendo. Agora, então, assim, eu perco sono quando eu vejo, dá um pouco os jovens hoje, função de jogos. A questão da dependência química, dependência de jogos, dependência do álcool. É um negócio muito triste o que está acontecendo. E eu digo, o que a gente vai fazer como sociedade? Entendeu? O que nós estamos fazendo? Então, eu sou essa pessoa inquieta, assim. E aí, eu tenho um CEO de uma empresa que eu assessoro, e que um dia ele veio para mim e disse assim, Jaque, eu soube que o Novo está procurando pessoas para política. E eu acho que tu tinha que entrar na carreira política. Eu disse, mas bem capaz. Se eu não teria, eu pegaria um pelo pescoço, entendeu? Tem uma parte assim que eu não tenho as habilidades, mas eu achei muito engraçado. E era o pessoal queria que eu entrasse o Novo está buscando e tal, não sei o quê. E aí ele estava no meu ouvido querendo me levar para a carreira. Do podcast a gente conversa. Mas vamos lá, deixa eu seguir por aqui, que é o meu viés, né? Mas dentro disso que nós estamos falando, Camozzato, como é que tu prefere que te chamem de Camozzato mesmo? Tanto faz? Tá. Não tem, então vou seguir aqui no Camozzato, que já peguei. Hoje, quando a gente pensa, então, nessa perspectiva de novas pessoas, quais são os desafios? Porque, beleza, tu aceitou o desafio, e é o que eu imagino, né? Eu digo assim, quando eu vejo, por exemplo, época de campanha, eu digo, meu Deus, como é que essas pessoas dormem? Como é que é lidar com a calúnia? Como é que é lidar com... hoje, ainda mais que a gente vive muita agressividade, muita polaridade. Quais são os desafios dessa carreira? Olha, vamos lá, né? Só
aproveitando um pouquinho do que tu falou, eu achei muito interessante sobre a precarização da função da liderança política, né? Eu acho que a gente tem um elemento aqui no Brasil também, que é o seguinte, o baixo nível de escolaridade ou de boa formação, muitas vezes, do próprio eleitor, contribui para que as escolhas do eleitor sejam escolhas ruins, né? Então, muitas vezes, o eleitor acaba priorizando um perfil que só tem um discurso bonito, mas não necessariamente tem ferramental e conhecimento técnico para fazer as mudanças que precisam, né? E isso, inevitavelmente, produz resultado, né? Então, a gente, seja numa Câmara de Vereadores, seja no Congresso Nacional, né? Quem está lá não chegou por SEDEX, não foi de paraquedas. Foram cidadãos brasileiros que foram às urnas e colocaram aquelas pessoas lá, e consciente ou inconscientemente, escolheram para ser os seus representados. Então, passa também por uma reflexão da própria população e da nossa dificuldade, muitas vezes, de ter uma boa formação dessas novas gerações, especialmente para que eles façam boas escolhas de quem vai tomar essas decisões. Eu acho engraçado uma provocação que a gente fazia em 2018, se eu não me engano, que foi a primeira eleição presidencial que o Novo participou, né? E aí eu lembro que a gente provocava muito assim, né? Olha, tem esses candidatos à presidência, né? E aí eu não vou meter a um nome ou outro, mas aqui estão os candidatos a presidente. Qual deles você contrataria para ser o presidente da sua empresa? Qual deles você contrataria para ser o gerente da sua conta bancária? Né? E aí é engraçado porque as pessoas às vezes escolhiam um candidato que elas não contratariam para ser o seu gerente de banco ou para ser o presidente da sua empresa. Mas é ele que eu vou votar. Mas ele gerenciaria a tua conta? Não. Não. Então, mas se ele não é competente ou confiável o suficiente para cuidar do teu dinheiro na tua conta bancária, por que ele seria para cuidar do dinheiro de todo mundo? Para tomar decisões pela vida de todos nós. Então, assim, essa desconexão, muitas vezes lógica, né, na tomada de decisão da população também acaba produzindo essas distorções, né, na qualidade do que se tem como liderança política. E que a gente procura, né, eu pelo menos procuro, trabalhar bastante também nessa, de certa forma, né, humildemente, é claro, né, não tenho prepotência de dizer que sou a voz que todo mundo deve ouvir e seguir, mas de poder educar também o eleitor, né? Ao mesmo tempo que a gente está representando o eleitor que votou em nós, em alguma medida está podendo educar ele também nas suas decisões e aqueles que não foram nossos eleitores de poder também tomar melhores decisões no futuro. Mas, bom, a carreira política, eu vejo que um discurso que me representou muito, e eu penso nele com certa frequência, que explicaria essa tua pergunta, é o discurso que o Steve Jobs fez numa formatura de Stanford, que tem um vídeo maravilhoso sobre conectando os pontos, né? Connecting the dots. Onde o Steve Jobs, né, então fundador da Apple, para quem não sabe, mas o Steve Jobs, ele basicamente fala sobre a sua trajetória, sobre as experiências que ele teve na vida, super aleatórias também, né? Então, veio de uma família também super difícil, né? Teve adoção no caminho, aí depois foi para o Nepal, se não me engano, para uma viagem para a Ásia, ficou isolado com monges tibetanos, eu não lembro exatamente de todos os detalhes. Aí depois, na faculdade, foi buscar uma cadeira eletiva de caligrafia, aí foi fazer um outro curso, não sei o que e tal. Bom, aí quando ele estava fundando a Apple, quando a Apple estava, né, em trabalho, ele lembrou da caligrafia para poder desenvolver o sistema de fontes para que a escrita no computador ficasse mais bonita. Aí ele aprendeu que a estética importava e por isso que os aparelhos da Apple tinham a valorização estética do produto. Aí aquela parte da experiência de meditação, tudo mais, ele falava assim, isso tem que ser simples e leve para as pessoas poder operar os equipamentos. Não pode ser um estresse só para pessoas que são técnicas, tem que ser uma coisa para todos. Então, assim, todos esses conceitos que ele foi pegando, né, no ar, ele acabou sendo né, o arcabouço dele. O articulador dessas peças. Sim. O político, ele é um pouco isso, né? Então, veja a minha trajetória, né? Administrador, minha pós em finanças, depois uma pós em liderança competitiva, aí Junior Achievement, fundação de um partido, aviação e político. Bom, hoje, boa parte das minhas habilidades de oratórias eu treinava enquanto presidente da empresa Júnior. Boa parte da minha experiência de negociação, para depois ter sido diretor comercial, foi fazendo abordagem de pessoas para aplicar questionário de pesquisa, quando eu, né, trabalhei como freelancer em pesquisa. Ou na empresa Júnior, negociando com clientes sem saber negociar exatamente, né, mas como graduando.
Então, assim, a habilidade de planejamento, olha, eu me remeto muito às aulas que eu tinha na aviação, no curso de piloto privado, lá, de pensar no plano de voo, pensar nas coordenadas, no vento, né? Então, assim, são elementos tão aleatórios, mas que hoje, na vida pública, meu mandato, desde o primeiro mandato de vereador, tem planejamento estratégico, tem indicador, tem metas, a gente seleciona a equipe por competências, faz processo seletivo, a gente, até no edital, até para emendas parlamentares, tanto se fala das emendas, né? Mas eu também não sou fã de emendas parlamentares, mas a gente faz um edital para premiar melhores projetos que tenham um melhor resultado para a população, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da população que paga aquele imposto. Ou seja, todas essas habilidades, todo esse ferramental, ele está hoje a serviço do meu mandato e a serviço da população que me elegeu. Quem dera, independente... E aqui eu nem toquei em ideologia ainda, né? Uhum. Mas quem dera, em diferentes perfis ideológicos e partidários, a gente tivesse mais desse tipo de preocupação e competência nos mandatos. Certamente produziria melhores resultados, né, para a gestão pública brasileira. Então, as habilidades que o político precisa, essencialmente, são essas habilidades, né, da comunicação, do planejamento, de saber muito bem qual é teu foco para que os distúrbios não te provoquem também algum tipo de dano. Tem uma frase do Winston Churchill que eu acho maravilhosa, que ele disse certa feita que você não chega a lugar nenhum se você parar para tocar pedra a cada cachorro que late. Então, sobre as calúnias, injúrias, difamações, isso é parte de um processo político. É impossível você calar opositores, embora muitos gostem da tentativa ou queiram fazer isso, né? Que são pessoas antidemocráticas. Sim. Porque é natural do processo democrático que haja crítica, que haja oposição e que haja também, eventualmente, a difamação e a calúnia, porque tem pessoas que, às vezes, nem sequer por má fé vão fazer isso, por má informação, por não estarem informados. E aí, se tu sabe exatamente a que tu está servindo, para quem tu está servindo e onde tu vai chegar, tu não vai perder tempo, né, com esse tipo de cortina de fumaça. Tu vai dizer, não, vou manter meu ritmo porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho convicção das decisões que eu estou tomando. Né? Então, e eu presto contas do que eu estou fazendo. Então, vou lá, publico o esclarecimento a respeito de determinado assunto e o assunto está encerrado. É isso. Concorde ou não concorde? Está aqui o racional para essa tomada de decisão. Mas sim, tem que ter também fígado, né? Porque muitas vezes é pesado mesmo, né? Não só da rede social, da crítica social, mas também da convivência parlamentar ou partidária, que às vezes tu cruza pelo caminho com pessoas que são mau caráter, que são corruptos, que são pessoas mal intencionadas. E tu tem que saber, inclusive, lidar com essas pessoas. Né? Como é que eu neutralizo, eventualmente, a ação de um agente político que tem esta intenção? Como é que eu me afasto disso? Como é que eu não me deixo contaminar? Então, assim, tem que ter realmente, né, uma base, né, principiológica muito sólida, né? Eu acho que essa retidão ética e moral é fundamental, mas especialmente saber para onde tu está indo para que tu não se desvie pelo caminho. E aí, independente de ideologia, não estamos nem falando agora sobre ideologia. Sim. Não, eu acho que é esse preparo mesmo, mas independente, eu acho que tem esse preparo, né, que por sinal, assim, hoje eu estou me dedicando a estudar e aprofundar sobre flexibilidade emocional, porque um dos aspectos que nós precisamos trabalhar de forma geral, tá? E eu diria geral mesmo, como sociedade global, mas muito no Brasil, é a capacidade de resiliência. Sim. Tu falaste sobre flexibilidade emocional, equilíbrio emocional é fundamental para qualquer profissional, especialmente para o político. Não, e eu entendo isso, assim, porque eu me trabalho muito nas questões de flexibilidade emocional por dar conta, que é isso, na vida, por estudar e por perceber, mas algumas situações eu não teria. Eu acho que daí seria onde o meu freio, porque realmente é isso que eu digo assim, porque o exercício político vai ser essa convivência. Porque, querendo ou não, hoje, claro que em todas as atividades, agora estou falando contigo, estou pensando em voz alta, todas as atividades a gente tem pessoas hoje que quebram a questão da ética, dos princípios, mas eu entendo que na política, porque é isso, principalmente eu acho que no Brasil, que a gente tem realmente isso, são muitas negociações, tem uma cultura muito adversa em relação ao que é política, em relação a essas quebras desses benefícios, né? Então eu imagino que seja muito mais desafiador. E quando tu olha para frente, assim, em termos de desenvolvimento, né? Não estamos colocando na questão dos teus futuros movimentos aí, mas assim, no teu preparo, o que hoje tu pensa em buscar para ti em termos da tua formação pessoal, da tua formação profissional? Eu hoje,
sou pai de uma menina de 2 anos e meio, a Catarina, né? E eu confesso que, mais recentemente, o que mais tem me preocupado é sobre o equilíbrio entre o trabalho e a família, assim, sabe? A vida pessoal. Né? Especialmente porque agora acabei de sair de uma campanha à Prefeitura de Porto Alegre, né? Super desafiadora, né? O Novo é um partido pequeno, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, enfrentando nomes que têm uma experiência e trajetória política muito grande, né? De partidos grandes, né? Seja ele o Sebastião Melo, prefeito reeleito, seja a Maria do Rosário, seja a Juliana Brizola, enfim, pessoas que têm uma trajetória política maior do que a minha, né? E de legendas que são maiores do que a legenda que eu ajudei a criar. Então, assim, isso exigiu muita dedicação, foi um grande desgaste, foi um grande aprendizado também, e eu fiquei muito afastado também da família nesse meio tempo, embora eu tenha feito uma campanha mais equilibrada com relação a campanhas anteriores, onde eu fui menos dedicado a isso, assim, porque a gente mergulha na atividade política, especialmente na campanha, que são 45 dias insanos, assim, onde se dorme muito pouco, né? Mas eu tenho me dedicado mais assim, a pensar em como é que eu adquiro melhor esse equilíbrio para que eu consiga ser mais produtivo no uso do meu tempo. Então, assim, quanto tempo eu preciso estar em agendas políticas, quanto tempo eu preciso estar no gabinete para que eu possa tomar as decisões que eu preciso tomar, e quanto tempo eu posso estar em casa e com que qualidade de tempo eu estarei em casa para que eu possa melhor aproveitar. Isso talvez esteja sendo hoje meu maior desafio, né? E é muito interessante essa jornada do ser pai. É super também transformadora e me ajuda muito enquanto político também, né? De acessar uma série de outras habilidades e também reconhecimento de problemas e demandas que talvez antes eu não vislumbrava por não ser pai ainda, né? E eu sou novo ainda, tenho 36 anos, então, imagina, eu fui eleito vereador com 28, então, tantas coisas que eu não tinha vivenciado, que eu não tenho experiência e que eu tinha que tomar decisões por essas pessoas também. Então, agora me ajuda também a me dar mais ferramental para que eu qualifique o mandato. Agora, sem dúvida alguma, algumas habilidades são fundamentais que a gente permaneça em permanente estado de atualização. É que nem o celular, né? Tá sempre lá atualização de software, né? O ser humano, o profissional, ele tem que viver que nem a sua plataforma Android ou né, em permanente estado de atualização de software. Porque aquele que não faz isso, né, é uma questão de tempo para estar obsoleto e não conseguir entregar mais nada de valor. Então, o que eu procuro sempre fazer? Sempre estar conectado, lendo, né, acompanhando o que está saindo de notícias, novas tecnologias, ferramentas, o que isso pode ser útil para o meu mandato, para o meu trabalho ou para a minha carreira, inclusive como administrador ou como investidor. Né? Então, eu sempre gosto de estar conectado com esses pontos. Agora, por exemplo, em janeiro, no recesso parlamentar, né, a família da minha esposa quer fazer uma viagem para a Itália. Quer passar uma semana lá para o aniversário do meu sogro, que há muitos anos deseja fazer essa viagem. Eu estou estudando italiano. Que legal. Sabe, resolvi pegar, todas as noites eu faço ali coisa de meia hora, 1 hora de aulas de italiano por minha conta, não tem um professor contratado. Sim. Né? Busquei algumas plataformas. As redes permitem isso hoje. Isso. Então, assim, eu acho que essa permanente inquietude e certa manter-se manter-se que também é do discurso, desse mesmo discurso do Steve Jobs, né? Que ele fala sobre stay hungry, né? Que ele diz, permaneça sempre com fome, né? E permaneça foolish, né? Que é assim, sempre se considere alguém que pode aprender mais, né? Saiba que você não é Deus, né? Seja humilde e ao mesmo tempo seja sempre esfomeado, ou seja, busque sempre saber mais, conhecer mais, buscar informação e não se dê nunca por satisfeito, né, com quem você é hoje. Acho que essas são talvez 2 chaves assim que eu levo muito para mim. Essa inquietude e essas características, tu vê assim como e que na verdade é gestão, porque hoje quando a gente vai olhar as competências do que é esperado hoje das pessoas que estão no mercado de trabalho, essa aprendizagem ativa, que é você está buscando a sua própria renovação, está fazendo. Às vezes eu começo uma palestra e pergunto aqui: quem carregou a bateria do celular entre ontem e hoje? Daí assim, 100%, porque hoje em dia é isso, celular é, né, 100%. E aí eu vou perguntando, eu digo assim, quem tem carro, faz revisão de carro, tal, de quanto em quanto tempo? Aí o pessoal brinca, daí tem aqueles assim, né, a cada 10 mil quilômetros, eu digo, tá de carro novo. Mas aí tu vai perguntando e a gente vai vendo e aí eu pergunto, e como é que tu tá te renovando? Como é que tu tá te cuidando? Né? De que uma forma que tu recarrega a tua bateria? Porque é esse autocuidado. É por isso que esses são princípios que realmente autorresponsabilidade,
e a questão da flexibilidade emocional, que é cuidar da educação, da inteligência emocional. Acho que tem um elemento que talvez eu não tenha falado antes, já que eu acho super interessante no caso da política, que é o seguinte, que é uma coisa que eu vira e mexe me pego pensando, que a política, ela não necessariamente é uma profissão, embora possa ser também uma profissão, né? Porque tu acaba reunindo uma série de habilidades que... penso que sim, é uma carreira. Muita gente olha com certo preconceito sobre a carreira política, mas aquela curva de aprendizado que um político, né, experiente faz, às vezes lhe dão muita produtividade para conseguir chegar a melhores resultados por conta dessa experiência acumulada. Mas, em todo caso, a gente não consegue prever uma carreira política porque tu depende essencialmente da eleição, do eleitor te escolher e tu renovar o teu mandato ou buscar um novo mandato. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei é sempre estar pronto para voltar para o mercado. Porque eu não sei quanto tempo eu vou estar na política, ou por gosto, ou por desejo do próprio eleitor. Então, eu tenho que estar sempre apto a poder me recolocar no mercado de trabalho para fazer o que quer que eu vá fazer, né? Ou seja, as minhas habilidades elas têm que ser úteis não apenas para a política, têm que ser úteis para a sociedade, também para o mercado. Porque na medida que o político ele se torna dependente também do seu mandato, ele se torna um mau político. Sim. Porque ele começa a tomar decisões que não são pensadas em vistas à melhoria do serviço ou da população, mas sim como é que eu posso tomar decisões para que eu permaneça no poder. Né? E aí tu gera um conflito de interesse que na minha opinião, é a porta do precipício do desastre político, né? Que é onde você queima a sua reputação política e que, por consequência, é a sua reputação também. Por querer garantias. Mas essa também é uma característica que a gente tem que ter no mercado de trabalho. O Maurício Benvenuti, que é um gaúcho também, que está junto à Startse, o grupo da Startse, seguido eles dizem, tu tem que matar o teu negócio. Aí parece que é frase de efeito, mas não é. Aí tu vai olhar lá o Felipe Kotler, que é o pai do marketing, que tinha os 4 Ps. Agora ele matou os 4 Ps, agora é os 4 Cs. Então, porque tu precisa renovar, entendeu? Assim, não é mais o P da propaganda, mas é o C da comunicação. Então, isso é uma capacidade de te reinventar. Quando eu me reinventei com 50 anos, que eu comecei a me dar conta que eu digo, não adianta a gente ficar olhando e dizendo, a sociedade está assim, a sociedade está assado, ou como é que tu vai dar uma aula hoje. Hoje o mundo, o ambiente de aula, ele é diferente. Então, eu preciso entender que ele é diferente e aí eu preciso me repensar. Como é que eu vou lidar com esse cenário todo? Então, essa postura da gente estar o tempo inteiro matando o nosso negócio, né? Matando entre aspas, isso é uma postura que a gente tem que ter em qualquer negócio. Será que o teu negócio... Eu dei consultoria para a Banana Records. Olha só. A Banana Records era uma loja, aqui, momento nostalgia, era uma loja fantástica que nós tínhamos, que vendia verdade. CDs, era super atual, referência. Eu tinha o maior orgulho de dar consultoria. Não existe mais. E foi muito interessante, porque eu acompanhei o momento que eles olharam para o mercado e disseram, esse negócio vai acabar. Né? Então, são movimentos, e eu acho que é uma maturidade para a gente entender os ciclos da vida. Né? Então, que a gente tem que estar se renovando. E quando tu olha para a política desta forma, mais uma vez, e eu não estou aqui, e é bem importante isso, né? Eu pensei muito na questão do risco de te convidar. Porque eu sempre trago aqui a questão de ser um espaço, né, que é isso, um espaço aberto, um espaço... E aí eu digo assim, bom, vou me meter em questões, né, políticas, hoje as pessoas adoram ter os... E eu disse assim, eu não posso me abster dos meus posicionamentos e de declarar quem eu admiro, de declarar também, né, a importância da gente estar conversando sobre carreira política, que é uma área super importante e que a gente precisa renovação. E a gente precisa de renovação de pessoas que estão realmente comprometidas com o que estão fazendo. Que é isso que tu diz. E aí tem pessoas sérias em todas as bandeiras, aí, todos os partidos e tal. Tem pessoas e a gente precisa ter as pessoas mais sérias do mundo em todas essas bandeiras. Porque daí a gente vai ter realmente assim, um país vai se beneficiar com isso. Com certeza. Porque, né, com profissionalismo, com dedicação, com integridade... o jogo é outro. Tá? Então, acho que isso é importante. Mas a gente precisa fechar, a Camazzato voou. Voou mesmo, assim, uma energia muito, muito, muito legal. Eu reitero, né, que nós estamos precisando realmente de jovens. Né? Então, que coisa boa ver que tu é jovem, tem toda uma estrada. Nós precisamos motivar mais jovens
que possam realmente se comprometer, que as pessoas não estejam tanto Pôncio Pilatos lavando as mãos, e que a gente tenha mais pessoas engajadas com a causa da gente poder ter uma sociedade melhor. Então, espero mesmo. A gente está se encaminhando para o fim, porque eu trouxe aqui para o Juarez também, não sabia né? Mas o Juarez foi o nosso, me ajudou aqui na construção. Ai, que legal, mas aqui o mimo para ti, depois a gente entrega para ele. Que bacana. Né? E esse é um mimo aqui do Mentes que Conectam, né? É um biscoito de pão de mel com especiarias. E obrigada mesmo. E o ritual final é dar um pouco, daqui a pouco não, é agora, de tu poder fazer uma dica de alguém que queira, alguém que te escutou e disse, eu também vou abrir uma brecha para começar a usar essas competências que eu tenho para poder me dedicar a uma trajetória de uma carreira política. Que livros, quais são as dicas que tu daria para a gente poder fechar aqui com um conselho teu? Não, tá bem. Bom, primeiro agradecer, já que é um prazer ter conversado contigo, que realmente passou voando. Olha, ficaria aqui horas, acho, conversando, super bacana. Aliás, falar da gente é sempre mais fácil também, né? Então, é sempre agradável, né? Só deixa eu te cortar aqui, ó. Por isso que tu é um líder, entendeu? Porque não é fácil. Uma das grandes dificuldades, quando já fiz muita seleção nessa vida, a gente pede para as pessoas falarem delas, elas freiam. Sim, né? Porque isso é uma ousadia, não é verdade? Então, assim, muito legal. Assim, para ti flui, porque tu és um líder. Não, obrigado. Mas um prazer falar contigo, né? Acho que, né, eventualmente, se gostarem, podemos fazer outras vezes também para aprofundar algum outro tópico, né? Fico à disposição também para quem acompanhou e quiser, né, tirar outras dúvidas, né, falar sobre outros assuntos, né? Tô lá nas redes sociais, às ordens. Mas, assim, para mim, até uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, nessa minha jornada, né, de 2016 para cá, a coisa que mais me dá tesão em fazer é formar novas lideranças e convencer as pessoas boas pessoas a vir para a política, assim, porque inevitavelmente essa é a fórmula para o sucesso do país que eu quero viver, é que mais gente boa e qualificada venha fazer essa transformação. Então, eu adoro fazer isso. Aliás, tão logo a gente encerra aqui, meu próximo compromisso é uma palestra para jovens que querem cursar engenharia e que querem saber um pouco mais da carreira política também, né? Vai ser lá no Instituto Ling, onde eu fui bolsista. Minha pós-graduação em Georgetown foi uma bolsa que eu conquistei também do Instituto, então, que eu sou muito grato. Não teria condições de fazer se não fosse por isso. E uma das formas do give back também é poder né, transmitir esse conhecimento para outras pessoas. E eu adoro fazer isso. Então, eu recomendaria, para quem gosta de ler, né, acho que ler é muito importante. Foi uma parte super importante da minha formação. Mas tem um livro que é super inicial, que para mim foi um estalar de dedos da filosofia política que eu sigo, né? Que foi o livro As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Que é um livro que, na verdade, é a tradução de 6 palestras dadas pelo economista austríaco Mises em Buenos Aires, décadas atrás, e que está num livro de 100 páginas, coisa curtinha, né? As 6 Lições que chamam. Uma série, né? Eu não sei se ainda está na Netflix ou não, mas que é sobre política, que eu acho que ela é super bacana, que se chama Borgen, que é sobre uma primeira-ministra na Dinamarca e sobre a política do parlamentarismo europeu, né? Mas muito mais voltada assim, para a Dinamarca. Ela é uma política de centro, no caso, né? E aí fala um pouquinho sobre essa montagem de governo, montagem de parlamento, as agendas, os conflitos, lidar com a imprensa e tudo mais, que fala um pouquinho sobre o bastidor da vida do político, assim, que eu achei maravilhosa a série. Tem 2 ou 3 temporadas, ela é curtinha, não é muito longa e é muito legal. Essa é para mim. Porque eu não assisto muito série, até não tive, porque eu sou aquelas pessoas que quando eu vou, eu mergulho. E aí, quando são essas séries longas, quando eu vou dormir 3 horas da manhã e eu acordo muito cedo, eu acordo todos os dias 6 da manhã. Então, essa tá para mim, porque a minha meta são assim, são séries mais tiro curto para eu conseguir realmente acompanhar com início, meio e fim. E é uma série que, assim, né, claro, eu sou um político identificado, né, com a direita, né, liberal, mas para quem é de esquerda, para quem eventualmente é de centro, enfim, a personagem ela é bem neutra, assim, é uma centrista convicta, né? Eu divirjo de várias posições dela ali, enquanto política, mas é muito interessante porque ela traz todas as nuances da tomada de decisão, da vida, da carreira, da família, dos aspectos, enfim, que é o cotidiano das decisões do político.
Então é muito enriquecedor, assim. Eu, inclusive, quando assisti a série, aprendi muitas coisas com ela, né? E acho que tu falaste que pensou muito sobre me convidar para poder participar, né? Eu acho que a gente tem que também ter essa maturidade enquanto sociedade brasileira de conversar mais e ouvir mais, independente da concordância absoluta, isso. né? Eu me dou muito bem e converso com todos os deputados e partidos, assim, é óbvio que eu tenho uma divergência profunda com o PT, PSOL, PCdoB, mas eu não deixo de ouvir os argumentos e de buscar, inclusive, vencer nos argumentos. E para que você vença um debate nos argumentos, você precisa ouvir primeiro para ver como é que você vai, né, desarmar aqueles argumentos. Então, assim, isso é saudável, né, para a democracia. Eu tenho um jovem talento de uma empresa que eu acompanho e ele diz, já que eu assisto muita coisa nas redes que são coisas que eu não concordo, porque eu não quero que o algoritmo me manipule. Senão o algoritmo só vai me entregar aquilo que eu quero e aí eu vou ficar dentro da bolha. Então, eu achei muito interessante essa estratégia, né? Isso é importante a gente fazer para realmente... E dessas competências que a gente está falando, de que o mercado precisa, é a curiosidade. Às vezes as pessoas me perguntam, Jaque, qual é o MBA que eu devo fazer? Eu disse, olha, tem um MBA que tu não pode deixar de fazer. Aprender. Aprender, aprender. Aprender, aprender. Porque... e o outro ponto é a importância da gente poder também beber em fontes diferentes. Essa curiosidade, essa abrangência de pensamento, ela te faz realmente ser mais rico e tu vai te descobrindo de ti. A inteligência emocional, puxa, isso aqui realmente não é para mim, isso aqui é... Claro que eu não preciso botar os dedos na tomada para saber que dá choque, entendeu? Acho que é... Né? Português, claro. Mas assim, eu acho que essa abertura e a gente ter experiências distintas nos traz realmente um profissional mais completo em todas as áreas. Mais uma vez, obrigada. Eu tenho muita dificuldade de acabar. Obrigado. Porque, graças a Deus, eu só trago pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro. Então, realmente é um momento muito bacana e generoso. Eu acho que as pessoas dedicarem seu tempo é uma generosidade. E valeu. Pessoal, aqui fica o meu pedido, coisas que fazem parte, que para mim é um treino, eu não estou acostumada com isso ainda, mas pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal. Tu não quer também dar tuas redes aqui? Felipe Camozato, @ Felipe Camozato, Camozato com 2 Es de zebra e um T de trabalho. Facilitar. Bom, então de vocês se inscreverem no canal, de vocês compartilharem com pessoas, porque hoje todo esse meu projeto ele é um projeto independente. E é um projeto que eu preciso. O que pode fazer com que isso aqui dê certo? É ter mais pessoas compartilhando, torcendo, assistindo, para que a gente siga aqui com o Mentes, conectando muito mais mentes e mais corações. Obrigado pela companhia. Lembra que o tempo inteiro está acompanhando aqui também o QR Code do Instituto Colo de Mãe, para que a gente possa também apoiar lá, que é um projeto sensacional. Até a próxima.